aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. Eu estou de novo com a Mariana Griatti. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. A Mariana já veio ao programa para falar sobre o que nós passamos, né? A pandemia, o Covid, coronavírus, e agora nós estamos passando por uma situação delicada, né? Um assunto muito ventilado já, que é a varíola erroneamente dita do macaco. Mari, se apresenta para o público. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com a Camila novamente. Foi muito legal o outro programa que a gente fez juntas e hoje ela me convidou, né, novamente para estar aqui com vocês para falar sobre a varíola do macaco, que não é do macaco mais, né? Eu sou biomédica, sou formada na Unesp em Botucatu. Hoje eu sou diretora técnica do Laboratório IPATI, aqui na cidade de Avaré, e coordeno, né, a minha equipe em diagnóstico. Então, a gente está aí à frente do diagnóstico laboratorial de todas as doenças. Hoje a gente está fazendo bastante diagnóstico molecular, então hoje a gente tem um equipamento de PCR em tempo real, que inclusive a gente vai usar para fazer o diagnóstico desse vírus novo, né? Então, eu assim me sinto muito honrada de estar aqui com a Camila hoje. Eu acho que é um assunto de suma importância, Mari. A honra é toda minha e do pessoal que vai ouvi-la. É um vírus, é uma zoonose viral o que está acontecendo? Sim, Cá, é uma zoonose. Então, quando a gente fala zoonose, a gente quer dizer que é uma doença que veio de um animal e que infectou o ser humano, né? Então, a varíola, ela foi descoberta, esse vírus foi descoberto já faz muitos anos, né? Então, em 1970, a gente teve o primeiro caso de varíola do macaco diagnosticado em humanos e logo foi feita a vacina e a vacina conseguiu, né, de uma certa forma, diminuir a infecção, né, da varíola, diminuir a contaminação e os sintomas, porque a gente sabe que a contaminação vem do contato próximo. Vamos lá, para deixar trocadinho em miúdos para o pessoal. Quais são os sintomas desta varíola? Apaguem da mente de vocês do macaco. Depois explicamos o porquê de ser chamada do macaco, tá? Por hora, quais são os sintomas, Mari? Então, os sintomas, os primeiros sintomas são os mesmos sintomas de qualquer doença viral, que é a febre, a dor no corpo, o pessoal fala que tem dor de cabeça. E aí, logo depois disso, é comum, né, as pessoas terem as erupções na pele. As pústulas. As pústulas, né? Como então, a da varíola anterior. Exatamente, é o mesmo sintoma. Mas o que gera a contaminação é o contato exatamente com essa pústula, porque é lá que o vírus vai estar. Então, quando a gente faz no diagnóstico, a gente precisa dessa lesão para a gente, né, achar o vírus nessa lesão. Então, por isso que é importante a gente falar que é o contato que causa, não é o macaco que vai trazer para a gente. É o nosso contato com uma outra pessoa que esteja com essas lesões na pele. É o contato interpessoal. Inclusive, negritar e sublinhar que isso não tem nada a ver com homossexuais, tá, gente? Qualquer ser humano pode passar para outro ser humano. No caso, o nosso primata humano. Existem os primatas não humanos, os macacos, e os primatas humanos que somos nós. No caso, o macaco não tem nada a ver com isso. Sim. A doença se chama varíola do macaco porque quando foi descoberta, né, se viu que foi uma zoonose na época, descoberta no macaco, né? Então, hoje a gente sabe que são os roedores que são o hospedeiro, né, desse vírus, que é um vírus que tem o nome de monkeypox, né? Mas ele é um vírus que já é conhecido há muitos anos e tanto que a gente já tem a vacina. Quem está vacinado para a varíola tem uma proteção, né, para essa varíola do macaco. A questão é que a varíola foi erradicada no Brasil, né, nos anos 70, então a partir de 1980 a gente não teve mais vacinação de varíola. Então, o pessoal mais novo aí está suscetível
aos casos mais acentuados de sintomatologia. Mais novos quanto? Quem aí de casa pode ter a vacina, na carteira de vacinação, a vacina de varíola, Mari? Então, quem nasceu antes de 1980, provavelmente deve ter aí, né, a vacinação de varíola. E quem é mais novo, os jovens mesmos, provavelmente não tem essa vacina. E ela está sendo dada, como é que é? Então, o Ministério da Saúde ontem, né, até eu estava vendo algumas reportagens que o Ministério da Saúde comprou essa vacina e ela deve chegar aqui no Brasil e vai ser pela rede pública distribuída, eu acho que provavelmente aí nas próximas semanas, que a gente já tem vários casos no Brasil, né? Quanto? Você sabe mais ou menos? Então, aqui no Brasil, eu sei que aqui no estado de São Paulo, a gente já tem mais de 1.000 casos aqui no interior. E o mais próximo da gente é Conchas, que teve um caso a semana passada que foi notificado. Na nossa cidade, nós não temos ainda. Conversei com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, ainda não temos nenhum caso notificado e nem nenhum caso suspeito. Então, os casos suspeitos, eles vão ser acompanhados, tal como foi do coronavírus, para tentar diminuir, né, o espalhamento, vamos falar assim, do vírus. Mas no caso, foi concomitante, né? Tivemos o surto do coronavírus, infelizmente agora da varíola. Como é que funciona esses dois no nosso organismo, as vacinas junto ao nosso organismo? Faça um paralelo, Mari, para as pessoas saberem aí em casa. Então, a gente tem uma diferença importante entre esses dois vírus. O coronavírus, ele é um vírus de RNA. Então, o nosso material genético, nós, né, humanos, nós temos as nossas células, todos os nossos genes, eles estão dentro do nosso DNA. E o DNA é uma molécula estável. É difícil a gente ter uma mudança brusca no DNA, né? Quando a gente tem, nos humanos, falando a grosso modo, a gente vai ter uma alteração do DNA que vai causar uma doença. Normalmente são as neoplasias, os cânceres, né? Já os vírus de RNA, eles não têm o DNA. Então, o DNA é uma molécula mais fácil de ter erros durante a doença. Então, a varíola, o vírus, ele tem o mesmo material genético nosso, o DNA, ele é muito estável. Então, a varíola vai ser difícil a gente ver, por exemplo, subtipos da varíola do macaco, que é o que a gente vê no coronavírus, né? Então, hoje a gente sabe que tem um monte aí de linhagem, cada hora vem um novo coronavírus pra gente, que os sintomas mudam. No começo a gente tinha um tipo de sintoma, hoje a gente tem outro tipo de sintoma. Vai ser difícil isso acontecer na varíola por conta do próprio vírus, né? Que é um vírus de DNA. E sendo um vírus de DNA, fica mais fácil a gente controlar. Por quê? Erradicar. Erradicar, como já foi erradicado uma vez, né? Então, é importante a gente saber que, nesse caso, foi a vacina que erradicou a varíola lá em 1973, se eu não me engano. Né? Então, vai ser muito importante a chegada dessa vacina no nosso país e a população aderir a essa vacina. Ela não é uma vacina nova, porque o pessoal tinha muito medo de tomar a vacina do coronavírus, né? É uma vacina que foi feita em muito pouco tempo, eu fico com medo. A vacina da varíola, esse vírus ele é conhecido há muitos anos, né? Então, vai ser muito importante, eu acredito que a vacinação para essa doença, para que ela não se espalhe. É uma doença autolimitada. Quando a gente fala em doença autolimitada, quer dizer o quê? Que ela tem começo, meio e fim. Ela vai começar e ela vai terminar. Dificilmente ela vai levar a pessoa a óbito. Mas pode ocorrer? Pode ocorrer. Por quê? Em pessoas imunodeprimidas. Explique para o pessoal. Então, o que é uma pessoa imunodeprimida? A pessoa imunodeprimida é aquela que o sistema imunológico dela, ele não consegue combater a presença do vírus naquele organismo. Então, a gente tem
os imunodeprimidos, que podem estar nessa situação por doenças, como, por exemplo, os HIV positivos, eles são pessoas imunodeprimidas. Os pacientes que fazem quimioterapia, eles são pacientes imunodeprimidos. Às vezes, alguns tipos de pacientes renais, eles são imunodeprimidos. Então, isso pode agravar essa varíola. Quem teve o Covid, o coronavírus, ela tem um organismo propício a ser imunodeprimido e virar óbito? Então, normalmente quem passou pelo coronavírus, né, é um vírus que debilita bastante o organismo, né? A gente não estava acostumado, né, com esse tipo de doença. A gente não tem nenhuma correlação ainda que pessoas que tiveram coronavírus agravam a varíola. Mas dependendo da sequela do coronavírus, isso pode acontecer, né? Então, a gente vê que tem muitas pessoas que depois da Covid, elas se sentem cansadas, elas ficaram com algumas sequelas. Então, essa pessoa, principalmente se o sistema imunológico dela não se recuperou da maneira adequada, ela vai ser uma pessoa que pode agravar a varíola. Vamos lá, gente, vocês aí em casa vão perguntar, então, senti meus linfonodos inchados, estou sentindo umas pústulas, estou com febre, dor muscular e nessa onda dessa varíola do macaco, qual o exame a ser feito? Então, hoje a gente tem os testes sorológicos, só que no momento que a gente está com os sintomas, o teste sorológico às vezes pode ser que dê um resultado negativo. Por quê? Porque quando o vírus entra no nosso organismo, o nosso sistema imune produz os soldadinhos, que são os anticorpos. Dependendo da quantidade de anticorpos, a gente consegue detectar no exame sorológico. Se ainda a gente faz o exame e a gente não tem essa quantidade de anticorpos detectável, ele vai dar um falso negativo. Falso negativo. Que é o que aconteceu muito durante a Covid, né, Ká? Mas vamos supor aí, eu não estou com pústulas, nada, quero saber do período de incubação. Não estou com pústulas e alguém entrou em contato com o meu jogo de cama, alguma coisa assim. Qual é o período de incubação que vai aparecer? Como é que é isso? Então, costuma-se dizer que o período de incubação do vírus é de 6 a 13, 14 dias. A partir daí você vai começar a ter os sintomas e aí vai aparecer as lesões cutâneas. Quem teve contato comigo nesse período que ele está incubado? Não vai conseguir fazer nenhum teste. Mas não vai se eximir de estar liberto? Não. Vai ter que aguardar. Isso acho que é o que mais pegou durante a pandemia para todo mundo. E vai, de novo, vai ser o que vai ficar na nossa cabeça, né? Que vai ficar aquela pulga atrás da orelha. Vai ser novamente nessa doença. Eu tô achando até mais difícil. Na outra, todo mundo se resguardava, usava máscara, vocês vão de convir em casa. Esta já tá todo mundo liberto, convivendo, e você não sabe onde é que você está pondo a mão. De repente, não é na ferida de um companheiro, de uma amiga, de um amigo, mas é na roupa, não é verdade, Sim. Mariana? Não é mais no ar, é em contato direto. É o contato direto, é o contato de pele. Então, se a gente vai, por exemplo, para algum lugar e a gente tem uma picada de inseto que forma aquela bolinha, né, parece uma espinhazinha, assim, né, fica aquele pus, aquilo lá é uma pústula, tem pus. Então, aquilo lá, em mais de um local do corpo, tem que acender um alerta, né, pra gente. Opa! É alergia? Porque a gente está muito acostumado a falar, nossa, eu tô com alergia, tô com um monte de... Exatamente, não é? Porque nós temos a alimentar, por picada, por produtos que passamos sobre o corpo, enfim, o ser humano é muito alergênico por natureza. Exatamente. Então agora vai ficar todo mundo com a pulga atrás da orelha mesmo. Agora, no próximo bloco, Mariana, eu queria um pouquinho dissecar mais sobre o porquê de ser do macaco e por que ele é o mais inocente nessa situação toda. Daqui a pouco. Começando o segundo bloco com a Mariana, é o seguinte, gente, até nos bastidores ela está me contando que a doença chegou no Brasil foi por um ser humano e não foi por um macaco.
Não é assim, Mariana? Sim, porque a gente tem essa doença no nosso país erradicada, né? A gente, desde 1980, que nem se vacina mais para varíola. E os primeiros casos, né, começaram a acontecer na África, se eu não me engano, e espalhou, né, para o mundo. Porque hoje, cá, a gente tem muito acesso à informação e o mundo, todo mundo viaja para todo lugar, né? A gente tem muitos contatos, a gente tem... Antigamente, quando a gente falava assim, ó, nossa, tem uma pessoa, um conhecido que mora no exterior. Hoje, a gente vai para o exterior e volta. O que antes era uma coisa assim, era muito caro, não tinha tantos meios de transporte, né? Eu tenho uma vizinha lá em Bauru que ela foi a primeira vez para a Europa de navio, porque nem tinha. Os voos eram assim, uma coisa muito fora, né, do normal. E hoje não, hoje nós estamos aqui em Avaré, amanhã a gente está em São Paulo, depois de amanhã a gente está em Nova York, a gente está na França, a gente está em Paris. Então, e digamos, né, você há de convir, quem aí de casa tem um macaquinho de estimação? Vamos fazer? Não acontece. Uma pesquisa? Quem que tem? É difícil, é raríssimo. Quem tem, eles são vacinados, são acompanhados pelo IBAMA, mesmo quem os tem ilegalmente. Não é o macaco. Inclusive, gente, em pesquisas, anotem aí. Por uma doença ir para um primata humano, que somos nós, vinda de um primata não humano, é porque passou primeiro para ele, o bichinho vai apresentar doença, então ele é simplesmente, ou não só simplesmente, ele é tudo, ele é uma sentinela para os humanos, tá bom? Anotem aí, gostaria muito que vocês se conscientizassem disso, não é, Mari? Sim, porque o que a gente tem visto é as reportagens, né? Ah, o pessoal... acharam macaco morto. Estão exterminando os macacos. Na área rural. Não é ele que vai trazer pra gente, né? É o nome errado. É um nome que vem de 1970, não é? Isso. Hoje, quem transmite, né, que é um vírus que pode estar nos roedores. Então, vai matar rato. Quem está matando macaco, começa a matar rato, gente, por favor. É um benefício, não é? Sim, um benefício, porque... Eu sei que para a cadeia alimentar não, é alimentar, né? Para a cadeia alimentar, o rato também existe ali de alguma maneira, tem um porquê. Agora, o macaco é uma tristeza o que está acontecendo e desequilibra o planeta sim. Eles polinizam, eles limpam as florestas. Tem N motivos para os macacos estarem conosco. Inclusive, vocês aí, que têm um macaco já na casa de vocês e estão inseguros em tê-lo justamente por causa da doença, não o abandone em uma floresta. Existe o IBAMA e existe também aqui, eu anotei caso vocês queiram saber, além do IBAMA, tem o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Não soltem na natureza. Procurem essas entidades e também sondem seu coração, porque esse animalzinho vai ficar muito triste sem você, porque você erroneamente está achando que ele é o portador dessa doença. Aliás, essa matança é barbárie ou ignorância? Eu acho que é ignorância, porque se você tem um macaco, ele não... Você já tem esse macaco, você nunca teve essa doença, como que ele vai transmitir uma coisa que ele não tem? Então, porque o ser humano é ignorante, não Exatamente. É possível, ou é a vontade louca de matar. Pelo amor de Deus, sondem o universo aqui de vocês, tá? Por favor. Ô Mari, então, ó, vocês que estão aí em casa já se coçando por causa de uma picada de um pernilongo e de repente estão achando que pode ser uma pústula. Como é que é isso, Mari? Como é que vocês fazem? Como as pessoas de casa devem fazer? As pústulas da varíola, tá? Elas aparecem, né, em várias regiões do corpo. Então, é muito diferente de uma picada que a gente está falando que você vê pontualmente numa determinada região. Então, teve febre, teve dor no corpo, apareceram, né, essas erupções cutâneas aí. Linfonodos inchados. Os linfonodos inchados. Virilha, atrás das pernas. E aí começou a aparecer, né, principalmente nessa região dos braços, do tronco, a gente precisa investigar. Não é que é a varíola, mas a gente precisa investigar, assim como para todas as doenças. Vai no laboratório? Vai no laboratório. Aqui em Avaré, a Vigilância Epidemiológica tem os kits do governo para fazer essa investigação, tá?
todos os casos eles devem ser notificados desde que eles são suspeitos até o diagnóstico final. Então, isso inclui a anamnese clínica do médico, né? O exame diagnóstico, como que é feito esse exame? Então, a gente estava falando, né? Eu vou ficar esse período sem saber. Vai ficar. A gente só consegue fazer coletando o material, né, da pústula para fazer o PCR em tempo real. Então, lá vai ter o vírus. Por isso que o contato com aquela secreção é que vai ocasionar, né, a doença no outro paciente. Então, isso pode acontecer quando a gente abraça os nossos filhos, quando a gente abraça um amigo. Então, não tem nada a ver com sexualidade, né? O que a gente quer dizer é que o contato próximo, principalmente com as lesões, é o que vai ser determinante nesse processo, né, de transmissão desse vírus. Continua-se o isolamento de uma maneira diferente, mas sim, porque o jogo de cama dessa pessoa que ela vai dormir, onde ela vai encostar os pertences pessoais, tudo que ela toca a mão e tocou a mão nas suas próprias pústulas, Isso. Ela vai ter que se isolar. Exatamente. Por um período. Por um período. Então, é mais ou menos 10 dias, 10 a 13 dias, né? Então, é uma doença autolimitada, ela vai ter começo, meio e fim. As pessoas que são saudáveis, que têm o sistema imune em dia, então eu gosto de falar bastante do sistema imunológico, porque eu acho que quando a gente entende como o sistema imunológico funciona, a gente quer ajudar ele, né? Então, às vezes, o pessoal fala assim, eu tô com a minha imunidade baixa, mas você tá ajudando o seu sistema imunológico? A gente ajuda como? A gente ajuda dando vitamina, dando energia. Antioxidantes. Antioxidantes. Também é muito bom. Eu acho que tomar uma gama, Exatamente. fazer um exame de sangue, vir o que você está deficitário, não é verdade, Mari? Sim, isso é muito importante, Ká. Na pandemia, o que a gente percebeu? A gente percebeu que as pessoas que elas sabiam, né, das comorbidades delas, elas eram tratadas, elas eram acompanhadas desde o começo da doença e evoluíam bem. Lógico, tem os pacientes que, né, tinham as comorbidades e que não tinha como. Mas você saber como está o seu organismo é maravilhoso para você conseguir tratar, né, caso você venha a ter um tipo de doença. Então, às vezes, teve pessoas que tiveram o coronavírus e, nossa, eu não tive nada. Para mim foi bem tranquilo. Como que estava a saúde dessa pessoa? Provavelmente o sistema imunológico dela estava ok, tinindo. E tem as pessoas que, né, não se alimentam da maneira adequada. Às vezes tem falta de uma determinada vitamina, de um determinado mineral que é importante para o organismo. E essa pessoa, a doença chega e como que o sistema imune dela vai conseguir combater? Não dá conta. E, gente, a Mãe Terra está cansada. Então, os nossos alimentos não conseguem mais deixar o nosso organismo redondinho. Então, precisa-se da reposição. Através do quê? Exame de sangue. Onde estou deficitário, doutor? Aqui. Você vai repor. Ok, gente? Muita vitamina C, muita vitamina D e muita vitamina A. Complexo B perfeito para hidratação, acho que todas, zinco demais, mas são coisas que você precisará suplementar, não é, Mar? Sim, a vitamina D tá bem na moda também, né, Ká? Acho que a gente já falou bastante de vitamina D e eu vejo que os pacientes eles se preocupam em fazer o exame da vitamina D. Eu mesma estava desanimada uns tempos atrás e a minha médica falou, vamos fazer um exame da vitamina D. A minha vitamina D estava muito baixa. Aquém ao extremo. Aquém ao extremo. A gente está no inverno, não dá para tomar um solzinho para assimilar a vitamina D, né, gente? Eu já não tomo normalmente, tenho esse problema. E que iniciar com 2 limões por dia, que é ser uma drageazinha oleosa de E, já começa bem. Não estressar, porque libera cortisol. Cortisol libera radical livre, que ele oxida as nossas células. Também, né, Mar? Também, o cortisol também deprime o sistema imunológico. Viram a verdadeira aula da Mariana aqui. Quanto às cicatrizes,
da varíola? É como sarampo, catapora, como é que é isso? Ela faz a casquinha, né, que é depois da pústula, aquilo seca, faz a casquinha. Então, quando a gente toma sol, que a gente tem um machucado, normalmente a gente tem uma cicatriz, né? Então, é importante a gente cuidar daquela cicatriz, daquela lesão. É importante a gente hidratar, né, Cá? Porque a gente dá condições para a nossa pele para ela se regenerar. O que é uma cicatriz? A cicatriz ela acontece em qualquer lugar do nosso organismo quando a gente tem substituição do tipo de tecido. Então, se eu fiz um machucado e a minha pele se regenera, eu não tenho cicatriz. Se eu fiz um machucado e a minha pele não consegue se regenerar e eu preciso recrutar o que a gente chama de fibroblastos, que são um outro tipo de célula que não são as células da minha pele, mas que elas vão para lá para ajudar a fechar aquele machucado, eu vou ter uma cicatriz. Então, é a mesma coisa das acnes, né? Então, quando a gente aperta, quando a gente faz mais lesão, eu preciso cicatrizar mais, a regeneração se torna mais difícil. Então, quanto mais a gente puder deixar a nossa pele se regenerar, a gente der condições para a pele se regenerar, menos cicatrizes a gente vai ter. Perfeito. Tomara que não tenhamos essa varíola. Os macaquinhos não têm nada a ver com isso. Pelo contrário, eles nos avisam que pode ter um surto de alguma doença em nós, primatas humanos. Ok, meus amores. Mariana, é um grande prazer tê-la comigo sempre. Você elucida demais o pessoal. O primeiro programa foi um show, um sucesso. E claro que nós queremos tê-la mais vezes. Muito obrigada. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!